Fala Zezé! Bom dia, cara! E aí, eu sou o professor William Maluf, como de costume, o canal FD e Telespictures apresentam... Instruções da prova. Eu sei que o locutor falou instrução da prova no singular, mas essas instruções valem também para as provas, porque valem para P2 quanto para P3. E valem para todas as provas de todas as alunas e alunos inscritos em todas as disciplinas de elementos de máquinas, e quando eu falo a palavra todas, eu me refiro a todas as pessoas inscritas, sejam estudantes de carga normal ou ORIE, noturno ou diurno, estudantes de elementos de máquinas 1 ou elementos de máquinas 2, e também estudantes dos cursos de automação e controle, mecânica e produção. E como se isso já não fosse suficiente, esse vídeo também é orientado para as pessoas que cursam métodos de elementos finitos no curso do noturno, agora especificamente do noturno, e que tem aulas com o professor Sandro Watanabe e comigo. Então, esse daqui é o roteiro para o vídeo de hoje. Obviamente, eu não vou te mostrar o item 4, porque é nesse PowerPoint que a gente monta todas as questões das provas, beleza? Então, essa videoaula vai só até o item 3. Instruções gerais. Então vamos lá, eu quero comentar com vocês os aspectos gerais dessas provas. Importante vocês entenderem que a prova vai ser feita no Moodle através de questionários com navegação livre. A duração das provas é de 100 minutos e as pessoas que são de salas especiais terão mais 60 minutos. As provas de elementos de máquinas terão 5 questões, com cada questão valendo 2 pontos. As pessoas que cursarem métodos de elementos finitos com o professor Sandro Watanabe comigo no curso noturno terão também 5 questões, cada um valendo 2 pontos. As ordens das questões serão aleatórias e terão valores numéricos e talvez perguntas diferentes. Lembre-se, por favor, que nós temos pelo menos 4 modelos de cada questão. A maior parte das questões será de caráter numérico, então, por favor, quando vocês forem respondê-las, utilizem o ponto como sendo o separador decimal. As questões são todas independentes entre si, então, por exemplo, a questão número 1 não tem nenhuma aderência ou interferência com a questão número 2, número 3 e assim por diante. Agora, eventualmente, algumas questões, por exemplo, uma questão de eixos que vale 2 pontos, ela pode ter 3 perguntas dentro dela mesma. E aí, não necessariamente essas questões serão independentes. Demos essa recomendação ao longo de todo o semestre que vocês utilizem de planilhas de cálculo. E aí os cálculos devem ser encadeados, contabilizando todas as casas decimais. Agora, nada impede que vocês façam os seus cálculos parciais e usem 2 casas decimais para cada um dos valores. Obviamente, se houver qualquer tipo de diferença de arredondamento, isso será contabilizado na sua prova, ou seja, eu vou aceitar, não se preocupem. Agora, um ponto importante é que vocês não deixem para montar as planilhas no dia da prova. Todas as provas estarão disponíveis no bloco de avaliações que tem esse ícone no respectivo portal do Moodle. Caso na sua prova apareça uma questão de múltipla escolha, tanto as escolhas quanto os dados de entrada provavelmente mudarão. Em termos de gabarito, assim que as provas do dia terminarem, nós provavelmente vamos habilitar para que vocês consigam verificar qual que é o gabarito. E quando eu falo gabarito, vocês terão a chance de descobrir qual que é a resposta certa da sua questão. Nós não pretendemos publicar gabarito detalhado sobre cada uma das questões. Por favor, certifique-se que seu perfil no Moodle contém sua foto pessoal. Caso contrário, a sua prova não será corrigida. Não será necessário que vocês submetam a resolução, a planilha de cálculo ou qualquer outro tipo de arquivo para comprovar as resoluções das suas respectivas provas. Repito, não é necessário. O critério de correção das provas vai ser bastante simples. A questão ou está integralmente certa ou integralmente errada. Em termos de estilo de questões, nós procuraremos fazer questões que tenham menos cálculos e que preconizem mais raciocínio ou mais conceito ou mais entendimento ou tudo isso junto. Em todas as questões, as figuras estarão fora de escala e as eventuais dimensões serão fornecidas em milímetros. Por favor, não se preocupem, não tem nada faltando nas questões e a interpretação é parte integrante da sua resolução, da sua prova. Turma, idealmente, não nos enviem perguntas durante a prova, porque a interpretação dos enunciados faz muito parte da sua resolução. Isso é de caráter individual, pessoal, intransferível. Então, se vocês se preocuparem em me enviar e-mail para poder esperar uma resposta que vai vir, tudo que você precisa está na prova, a interpretação faz parte da prova, você estará gastando o seu próprio tempo. Agora, eventualmente, se você realmente precisar falar comigo, por favor, não envie mensagens através do Moodle ou através do MS Teams ou através de qualquer outra plataforma. Se for o caso, me escreva através do e-mail institucional da FEI. Meu e-mail é wmaluf@fei.edu.br. As provas são individuais com consulta livre a livros, formulários e artigos. Então, por exemplo, se não tiver alguma coisa no formulário, procura no meu canal no YouTube ou em alguma fonte de consulta didática confiável. Por exemplo, eu acabei de gravar uma aula para a disciplina de projetos sobre especificação de união por interferência dos rolamentos.
No tabelário que a gente usa na matéria de elementos de máquinas, a gente coloca somente trechos das tabelas dimensionais de todos os assuntos. E nós fazemos isso para que o formulário fique no máximo em 4 páginas para P1 e o outro em 4 páginas para P2. Dessa maneira, as tabelas não cabem nos formulários em suas integralidades. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, eu gravei a aula sobre uniões por interferência para especificar a fixação dos rolamentos do projeto. Eu tive que selecionar um ajuste que não tinha no tabelário. Portanto, você procura, por favor, em outro lugar. Tradicionalmente, eu tento evitar que as provas caiam em situações iguais a essa, mas no caso que eu expliquei para vocês, era um caso de projeto. Então, as alunas e os alunos estão bastante acostumados a fazer esse tipo de pesquisa. De toda forma, é muito mais do que esperado que vocês usem as ferramentas computacionais à sua disposição. Excel, F2, Vigo Online, IIS e assim por diante. E turma, de novo, por favor, a gente passou o semestre inteiro incentivando vocês a construírem suas próprias planilhas de cálculo. Então, se você deixar para montar a sua na hora da prova, é claro que não vai dar tempo, né? Vocês sabem que eu gosto muito de fazer analogias, então pense da seguinte maneira. Imagine que sua tarefa é enviar uma foto de um tamanho de uma peça para uma pessoa que está nos Estados Unidos. E você opte por tirar a foto, mandar revelar a foto, colocar a foto em uma carta, mandar a carta pelo correio. Ora, a foto vai chegar lá só daqui a um mês. E aí, ao passo que você deveria usar seu celular, tirar uma foto da peça e enviar via aplicativo de mensagens para a pessoa que está nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nesse exemplo hipotético que eu expliquei, se você falar, não deu tempo ou demorou muito para poder realizar essa atividade, é porque você adotou o método errado de resolução do problema que foi proposto. E não que o problema em si é complicado, vocês entendem? Outro exemplo, se eu te perguntar quantas carteiras existem nessa sala de aula e você optar por fazer um cálculo estrutural da parede e depois responder a pergunta. De novo, não é a prova que está longa, e sim o método de solução que você adotou que é inapropriado. Outro exemplo, imagina que você precisa calcular o peso de uma carga de 200 toneladas e você, por conta própria, opte por deduzir a aceleração da gravidade. É claro que a prova vai ficar muito longa, mas incorre nesse erro que eu falei aí anteriormente. Ou ainda nesse mesmo exemplo de cálculo de peso, né? Não vai me dizer, por exemplo, que está faltando dado, que a aceleração da gravidade não foi dada. Uai, adote 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá tudo bem. Nas minhas respostas, que serão utilizadas para corrigir a sua prova, essas eventuais adoções pertinentes serão consideradas. Adicionalmente, se houver outras possibilidades de solução, eu vou programar o sistema para que aceite essas respostas. Então, vocês me desculpem se eu sou repetitivo, mas eu recomendo que vocês não percam tempo para me escrever para perguntar as coisas durante a prova. Se acontecer algum problema tecnológico, o grupo de trabalho da FEI já definiu como vocês devem proceder. Portanto, leiam as instruções que foram enviadas para vocês via e-mail. Distribuição das questões. Olha aí, turma, a partir de agora eu passo a mostrar para vocês e todas as respectivas disciplinas como será feita a distribuição das questões da P2 e da P3. Então, se você estiver cursando Elementos de Máquinas 1 da produção e o seu código for NM6510, vocês terão essa distribuição de questões. Chamo a atenção para as questões de modos de falhas em engrenagens, porque como a gente não tem lista de exercícios publicada sobre modos de falha, será com certeza uma questão baseada nas videoaulas que constam no Webex e ou no canal AFD. Agora, se você estiver cursando o Elemento de Máquinas 1 ou na mecânica, diurno ou noturno ou na automação e controle, essa é a distribuição de questões da sua prova. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação à lista de parafusos de fixação. Nós só teremos exercícios com caso 1 de solicitação. E como a lista não está completamente atualizada, eu preciso avisar vocês que nós teremos questões somente baseadas nas questões 1, 2 e 3 da lista de exercícios. Agora, se você estiver cursando o Elemento de Máquinas 2 na mecânica, por favor, encontre aqui nesse slide qual a distribuição de questões da sua prova. Em relação a parafusos de fixação, o aviso é exatamente o mesmo. Nós teremos questões nas provas baseadas exclusivamente nas questões 1, 2 e 3 da lista que está atualmente disponibilizada para vocês no Moodle. Um outro aviso bastante importante é que, como nós não temos listas de exercício de modos de falha, as questões serão integralmente baseadas nas videoaulas que foram dadas em sala de aula através do Webex ou no meu canal AFD. Por fim, se você estiver cursando Elementos de Máquinas 2 no curso de Automação e Controle, essa é a distribuição de questões da sua prova. Reforço o mesmo aviso que foi dado para as outras turmas em relação à lista de exercícios de parafuso de fixação. Nós teremos nas provas questões exclusivamente baseadas no caso 1 de solicitação. Assim sendo, vocês encontrarão na lista que está disponibilizada para vocês atualmente no Moodle referências nas questões 1, 2 e 3 dessa lista. Daí, por fim, as pessoas que estiverem cursando o método dos elementos finitos com o professor Sandro Watanabe comigo no noturno, exclusivamente no noturno, nós teremos a matéria toda com questões um pouco mais simples e independentes entre si. Serão 5 questões relacionadas ao conteúdo dado no semestre inteirinho. Agora, essa parte da aula versa apenas para os estudantes de elementos de máquinas, porque a maior parte das questões da prova será relativa a esse dispositivo de transmissão de potência que eu estou mostrando aqui agora nesse slide. Eu digo a maior parte porque, por exemplo,
exemplo, esse dispositivo não tem parafuso de movimentação. Então, no caso das turmas que tiverem parafuso de movimentação, as questões serão adicionais a esse sistema de transmissão de potência. Esse sistema vai ser usado como base para a maior parte das questões, tanto da P2 quanto da P3, de elementos de máquinas. Então, nessa vista, percebam, por favor, que a tampa superior da carcaça está transparente, mas eu quero te mostrar algumas figuras artísticas adicionais sobre esse sistema. Olha aí o sistema sem a parte superior da carcaça. Vocês podem notar claramente que a gente tem diversos componentes que a gente estudou aí ao longo do semestre, como engrenagens, parafusos de fixação, rolamentos, eixos e assim por diante. Inclusive, as pessoas que cursam o elemento de máquinas 1 devem ter notado que nós temos engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. E essas IDHs não foram tratadas no curso de elemento de máquinas 1. Então, no caso de questão de eixos, por exemplo, eu obviamente falaria para vocês considerarem uma engrenagem cilíndrica de dentes retos no local dessas ECDHs. E aí eu repito, turma, a prova vai ser baseada em um sistema mecânico que tem pelo menos esses componentes que vocês estão vendo aí. Não significa que todas as questões serão exclusivamente baseadas sobre esse sistema de transmissão de potência, mas as questões serão baseadas nesse sistema. Porque eu posso perfeitamente, e provavelmente eu vou fazer isso, pedir para vocês calcularem supondo que foi invertido uma engrenagem com a outra, ou que o sistema de transmissão de potência foi modificado e foi inserido um novo eixo de transmissão com uma nova configuração. Enfim, a criatividade aqui impera, né? Vocês sabem disso. Então, tem muita coisa que pode ser feita e por isso eu estou colocando para vocês o link do modelo 3D desse sistema para que vocês possam consultá-lo. Eu repito, a prova vai ser baseada nesse sistema, tá? É só um conceito de transmissão de potência que vai ser usado como uma referência, como um ponto de partida. Eu aproveito para desejar boas provas a todos e desejar um ótimo fim de ano e desejar do fundo do coração que todos estejam bem, em saúde e que tudo isso passe logo, tá legal? Então, até mais!